Deus, entoar cânticos que glorificam o nome do Senhor e meditar na sua palavra. Nós temos, nos domingos à noite, estudado a epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E por que estudar sempre um livro ou uma carta da Bíblia? Porque o nosso propósito é conhecer a Escritura. Nós acreditamos que, se nós estudarmos e lermos a Bíblia em sequência, que é o normal para se ler um livro, né? Você lê um livro na sua sequência para compreendê-lo. A Bíblia são 66 livros, e quando nós nos dedicamos a estudar sequencialmente esses livros, nós vamos entender o plano de Deus, a vontade de Deus. Se você lê as coisas soltas, isso acontece, claro, mas se você costuma fazer sempre assim, talvez você não compreenda bem o plano de Deus para a humanidade e para as nossas vidas. Nós temos estudado em 1 Coríntios que aquela igreja, ela estava passando por um processo muito difícil de influência da cultura grega de Corinto na própria igreja. E a igreja estava acabando a imitar algumas práticas erradas e de pecado. E então, Paulo, ele vem mostrando qual é a solução para essa desunião e divisão na igreja de Corinto e para os pecados da igreja. Desde o começo nós temos visto que é a cruz do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução para os problemas daquela igreja. E então o apóstolo vem especificando os problemas mais pontuais da igreja, mas que são muito sérios. Como, por exemplo, um pecado de moralidade que lemos no capítulo 5. No capítulo 6 vimos um irmão querendo colocar o outro na justiça, não para resolver uma questão, mas para realmente envergonhar aquele irmão. E agora nós chegamos num capítulo muito especial em toda a Bíblia, que é 1 Coríntios capítulo 7, porque todo esse capítulo trata de casamento. Por quê? Porque era um problema na igreja de Corinto. Então, havia muita imoralidade, havia os banquetes na cidade, muitos dos crentes frequentavam estes banquetes e festas, talvez não participassem da imoralidade, mas viam, certo? Estavam juntos, isso gera um grande pecado, e aqui o apóstolo, ele vai ensinar aquela igreja. Ele já tinha falado antes, mas aqui de uma maneira mais específica, as regras e leis que a Bíblia já vem falando, né, desde o início, sobre o casamento. Então, nós vamos hoje estudar apenas 1 Coríntios 7, do verso 1 ao 7, e vamos entender que o casamento é a provisão de Deus para a santificação. Então, estar casado é uma forma de santificação. Se você não está casado e vive em imoralidades, você está em pecado constante com o Senhor. O casamento é a provisão de Deus para a santificação. E é o que Paulo vai nos ensinar nesses 7 versículos. Olha aí na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 7, verso 1. Diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um ao seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. O casamento é provisão de Deus para a santificação
E nós vamos ver aqui 3 perspectivas sobre casamento e santificação. O que Paulo está ensinando a essa igreja é a santificação, a serem santos, como Deus é santo. Eles estavam vivendo num contexto de imoralidade, então era necessário entender o que é a santificação. E um passo para esta santificação na igreja é o casamento. Mas se você observou bem, o primeiro versículo é esquisito. O primeiro versículo diz: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Aí você pergunta, como assim? Né? O homem não deve tocar em mulher, o homem não deve se casar com uma mulher? Como Paulo está dizendo algo nesse sentido? Nós vamos ver 3 perspectivas sobre o casamento e a santificação. A primeira perspectiva é que o casamento nos livra da impureza sexual. Todo ser humano que possui desejo sexual, ele deve se casar. Se ele não se casar, ele vai pecar, certo? Já, você agora viu um monte de dúvida na sua cabeça, eu acredito, né? Já a gente vai dirimir algumas dessas dúvidas. Mas se você é um ser humano, possui um desejo sexual, homem e mulher, você tem que se casar. Essa é a vontade de Deus, não tem como fugir disso, certo? Quem não faz assim, está se expondo ao pecado da imoralidade sexual. Bem, Paulo no verso 1, ele não é contra o casamento, ele não está dizendo que é contra. Então, veja que ele diz, quanto ao que me escrevestes. A igreja de Corinto escreveu uma carta para o apóstolo, provavelmente perguntando sobre muitas dúvidas que eles tinham, certo? E uma dessas dúvidas, provavelmente, porque a gente não tem essa carta, ela não foi inspirada, ela é a carta 0, digamos assim, né? É uma carta que os coríntios enviaram para Paulo, e Paulo está respondendo. A partir do capítulo 7, ele faz, você vê que os temas são diversos, mas todos voltados para a santificação, porque ele está respondendo as dúvidas daquela carta que a igreja mandou para ele. E uma dessas dúvidas, provavelmente foi o quê? Olha, nós vivemos num contexto de moralidade, nós queremos nos santificar. Paulo, é errado, isso aqui é uma possibilidade da dúvida. Paulo, é errado nós vivermos como os ascetas? O que significa isso? Maltratar o corpo, né? E viver num celibato, para não nos sujarmos com o sexo. Então, existiam gregos ascetas que saíam de toda forma de prazeres, né, sexuais, de qualquer forma, viviam sós e isolados, acreditando que assim estavam agradando aos deuses deles. E aí, quando se convertem, esses gregos acabam querendo trazer esse entendimento para dentro da igreja. Por isso a pergunta: nós podemos nos santificar, nos livrando da imoralidade sexual, não casando, virando eunucos, por exemplo, né? Virando eunucos, aquela pessoa que não precisa, né, se casar. Será que isso funciona? E Paulo nesse texto vai dizer que não funciona. Se você tem um desejo sexual, você tem que casar. Se não casar, em breve vai pecar, porque não tem quem não peque se não tiver no casamento. Não dá. São forças muito poderosas dentro do ser humano, e principalmente falando de jovens, adultos também, vão cair em pecado. Fora isso, tem o maligno Satanás, que está preparando todo o cenário para que você, crente em Jesus, caia. E depois dessa queda, então a derrocada é grande e o sofrimento é enorme. Então, Paulo não está dizendo aqui que ele não quer que os homens se casem. Olha o verso 1 de novo. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Verso 2, mas por causa da impureza, e que ele está falando de pecados de imoralidade, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Claramente aqui é o casamento entre um homem e uma mulher. Paulo não defendia a poligamia, né, de forma nenhuma. Então entendemos aqui que Paulo está respondendo essa questão. Paulo não é a favor
das pessoas viverem sem o casamento e nem viverem em imoralidade e nem viverem num celibato forçado, porque existem alguns que defendem essa ideia, algumas vertentes do cristianismo, que você deve ser um celibatário e você tem como se obrigar a ser um celibatário, uma pessoa que pode viver sem um marido, sem uma mulher. Não dá. A orientação bíblica é: você tem que se casar. É bom que o homem não toque em mulher. Paulo está se referindo aqui a um contexto. Que contexto? O contexto do Novo Testamento, a gente já falou isso outras vezes, as igrejas eram perseguidas. Quando você é perseguido ou por romanos ou por judeus, você podia ser preso ou morto por crer no Senhor Jesus Cristo. Essa perseguição, ela era maior em alguns períodos, menor em outros períodos, mas sempre existiu no primeiro e no segundo século. Se você tinha uma esposa e filhos, era mais difícil de fugir, era mais difícil de arranjar sustento. A gente vê isso lá em Tiago capítulo 2, a epístola de Tiago, o pastor da igreja de Jerusalém, escreve aos membros de sua igreja que fugiram após a perseguição de Atos capítulo 8, verso 1, alguns fugiram e conseguiram se estabelecer bem para as regiões que foram, outros não, outros ficaram passando necessidade e dificuldade mesmo, de vestimenta, de alimentação, e iam pedir ajuda aos irmãos, só que os irmãos muitas vezes não ajudaram como deveriam ajudar, e por isso é uma das razões da escrita da epístola de Tiago para aqueles irmãos. Então, quando você tinha uma família no primeiro século aqui, e era um cristão, e era perseguido por romanos e judeus, era muito mais difícil fugir. Ou seja, se você está solteiro, fique solteiro, porque na perseguição é mais fácil você se virar. Se está casado, continue casado. É por isso que Paulo diz, é bom que o homem não toque em mulher. Então essa é a lógica, não, já que você está solteiro, continue assim, né, se for possível. Se não for possível, então aí fica mais difícil. 1 Coríntios 7,7, se não for possível, tem que casar e viver com a esposa no meio da perseguição. Olha 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Então tudo indica que nesse momento da história, por volta do ano 55 depois de Cristo, Paulo estava solteiro. Só que lembra que lá em Atos capítulo 8, Paulo, na verdade, final do capítulo 7, Paulo estava ali apoiando o apedrejamento de Estevão. Paulo era, tudo indica, membro do Sinédrio. Para ser membro do Sinédrio, o Sinédrio era um tribunal composto por cerca de 70 a 78 anciãos de Israel, mas alguns mais jovens, como o próprio Saulo na época, e eles julgavam as questões da nação, mesmo sobre o domínio do Império Romano. Saulo, então, ali, deveria ser casado para participar do Sinédrio. Ele não poderia ser um solteiro, certo? Era a tradição do Sinédrio, tinha que ser um homem casado. Só que aqui, Paulo não está casado. Ele diz, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Ou seja, ele estava solteiro. O que aconteceu? Duas possibilidades. Ou a esposa dele morreu, ou a esposa dele o abandonou. Nós vamos ver no decorrer da epístola que esse é o único texto que mostra uma terceira exceção para um casamento, né? Um segundo casamento. Existem pelo menos 3 exceções na Bíblia para um outro casamento. Primeira é quando o cônjuge falece, morreu, você pode casar novamente. Segunda é quando ocorre uma situação de adultério. Então, você é livre para casar, você tem que perdoar, mas por causa da dureza do coração do homem, às vezes não acontece, do homem ou da mulher, né? Então você pode, biblicamente, casar de novo. Não o adúltero ou a adúltera, mas aquele que sofreu, né, a ação. E o terceiro nós vamos estudar nesse capítulo. E tudo indica que o que aconteceu foi que a esposa, agora isso aqui é uma possibilidade, é que a esposa do apóstolo Paulo o abandonou após a sua conversão.
e ele preferiu viver solteiro. Por quê? Assim ele pode servir melhor ao Senhor, ele tem mais tempo para agir. Ele tinha filhos ou não, a Escritura não nos conta, não é verdade? Mas no verso 7, Paulo diz: no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E a gente vai entender que dom é esse. Um dom é o dom do casamento, outro dom é o dom do celibato. Então, o casamento é um dom, é um presente, é uma graça de Deus, provisão para a santificação. O celibato também é um dom. Se alguém é um celibatário, ele recebeu de Deus esse dom. Essa pessoa não pode casar. Se ela casar, ela estraga a vida da outra pessoa, certo? E a gente vai explicar isso um pouco melhor. Nem todo mundo foi chamado para ser celibatário, mas alguns receberam de Deus esse dom. Então, se você que é jovem, hoje em dia chama de o solteirismo, né? Se você é um jovem e recebeu de Deus esse dom, você deve viver solteiro. É um dom de Deus, você não tem que ser constrangido ao casamento de modo nenhum. Mas, olha como era o contexto, ainda no capítulo 7, contexto em que viviam as famílias nesse período de perseguição da igreja. 1 Coríntios 7, 26. Olha o que Paulo diz aqui no mesmo capítulo, no mesmo contexto. Verso 26. Considero, por causa da angustiosa situação presente, era uma angustiosa situação, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado, não procures separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Então esse era o contexto. Por quê? Porque era um momento de aflição angustiosa, perseguição. Os cristãos eram perseguidos e isso era complicado. Você não podia abandonar sua esposa, você se converteu, você não pode abandonar sua esposa. Você tem que levá-la para onde você for, certo? Então fique casado, porque essa é a ordem de Deus. No entanto, se você está livre, né, de uma mulher, por várias razões, permaneça solteiro. Por quê? Porque na perseguição é mais fácil você se virar, e solteiro você tem mais tempo para servir ao Senhor, que é outro tópico que nós vamos ver mais à frente. Olha o verso 28. Mas se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Então, isso é uma coisa do contexto da época. Isso não se aplica, digamos, a nós hoje, que não estamos vivendo em perseguição. Se uma pessoa se casar, ela vai sofrer angústia na carne? Não, não vai. Casamento é uma bênção de Deus. Vai se o casal viver em pecado e não seguir a vontade do Senhor. Aí vai ser difícil. Mas se os dois crentes em Jesus vivem para a glória de Deus, obedecendo ao Senhor, casamento vai ser uma bênção. Dificuldades existem, somos pecadores, mas nada insuperável que não venha a ser vencido. Então, quando Paulo diz, ainda assim tais pessoas sofrerão angústia na carne, falando de homens que se casaram e moças virgens que se casaram, está falando do período da perseguição. É um período angustioso, é um período em que você não se casa, vai para sua casa, né, cuidar da sua plantação de subsistência, criar o seu gado, fazer o seu comércio, como era antigamente. Não era o contexto aqui. O contexto era dominação romana, cristãos perseguidos por romanos e por judeus também. Então, a perseguição vai ser grande. Você peca se casar? Não. Mas Paulo está dando um conselho. Vai sofrer um pouco mais, porque vai ser mais difícil prover alimento, prover segurança. E isso é a responsabilidade do homem, prover o alimento, prover a segurança, prover o bem-estar da esposa e dos filhos. Biblicamente é a responsabilidade do homem. Ele tinha que cuidar de tudo isso. Não importa se é no meio da guerra, na perseguição, o homem tinha que cuidar, tinha esta responsabilidade. No verso 32, olha aí, 1 Coríntios 7, 32, há um acréscimo aqui. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou,
cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Olha aí, entende? Então o que Paulo está dizendo é: seja como eu. Paulo, irmãos, ele era o soldado ideal do Senhor. Paulo, ele foi um modelo de pecador convertido que se dedicou integralmente à missão do Senhor Jesus Cristo, tal como Jesus, quando veio à terra, Jesus não teve esposa. Então Paulo deve ter tido, mas pela conversão dele, pelas coisas que ele passou e até perseguição, penso eu, e muitos também pensam assim, que a esposa o abandona. Então ele fica livre para viver exclusivamente na pregação do Evangelho. Se ele casasse, ele estaria pecando? Não, mas ele entendeu que ele conseguiria viver no celibato, e ele entendeu que ele seria mais útil à obra do Senhor assim. Foi uma decisão particular do apóstolo Paulo. Não quer dizer que todos nós tenhamos que viver como Paulo viveu, mas ele diz: olha, eu prefiro que vocês sejam como eu. Por quê? Ele queria mais auxiliares na obra do Senhor, é óbvio, mas é necessário ter uma esposa para que você não viva em pecado. Interessante. Se você tem o dom do celibato, por implicação aqui do verso 32 e 33 que a gente leu, se você tem um dom do celibato e está solteiro, qual a sua preocupação na vida? Viver para o Senhor, é agradar o Senhor. Em que sentido? Todo crente não tem que fazer isso? Sim, mas o solteiro, ele vai ter mais tempo, e ele deve dedicar esse tempo para ser um pregador do Evangelho, para ser alguém que tem mais oportunidade para discipular novos convertidos, fazer estudo bíblico com outros irmãos, ter mais ministérios, ou seja, é a pessoa que deve se dedicar mais integralmente ao Senhor, certo? Já o casado, o homem, ele tem uma função que também é forma de glorificar a Deus, de adorar o Senhor, que é cuidar da sua esposa. Ele também tem que agradar a Deus, o homem casado, também tem que pregar o Evangelho, tem que fazer tudo isso, mas ele tem a sua esposa, que é responsabilidade dele, e é muito claro aqui, né? Mas o que se casou cuida das coisas do mundo. Coisa do mundo aqui não é coisas de pecado, certo? Mas são coisas seculares, ou seja, agradar a sua esposa. Então você tem que agradar a sua esposa. Já vi muitos homens, não no contexto aqui da nossa igreja, mas em outras localidades, desejosos de serem missionários, pastores, e estudar e se preparar e plantar a igreja, mas a esposa disse: não conte comigo, sou crente, mas não quero essa vida. Ele não pôde ir, né? A esposa foi ruim, né? Não entendeu? Não, realmente, se ela não tem a vocação, ele não deve ir, se ele for, ele vai destruir o casamento dele, certo? Então a realidade é essa, casou, o homem ama a Deus e a sua esposa, e esse é o ministério. E aqui nós falamos rapidamente do dom do celibato. A gente vai aprofundar isso em outros, ao longo desse capítulo, mas só para não deixar muitas dúvidas na cabeça dos irmãos, o dom é algo dado por Deus. Dom é sobrenatural, certo? Então Deus dá esse dom do celibato para quem Ele quer. No entanto, tem outras formas de você ser um celibatário, ou vamos usar o termo técnico da escritura, ser um eunuco. Eunuco é quem não tinha esposa. E Jesus fala disso lá em Mateus 19, do verso 10 ao 12, depois de uma controvérsia com escribas e fariseus, explicando que não se pode ficar se divorciando, que o casamento é a vontade de Deus e o homem não pode separar. Jesus explicou naquele momento, né, a única cláusula de exceção depois do falecimento, a questão, né, do adultério. E aqui Jesus explica a questão do celibato. Mateus 19, verso 10, que ele fala com a expressão eunuco. Olha o que diz o texto, Mateus 19, 10. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar, né? Por que os discípulos disseram isso? Era comum
no primeiro século, período intertestamentário e o primeiro século depois de Cristo, um judeu dar carta de divórcio à sua esposa se ele achasse algo indecente nela. O texto lá de Deuteronômio 24 fala isso. Se você acha algo indecente, você deve dar carta de divórcio. Só que os judeus entendiam por algo indecente qualquer coisa. A esposa não fez uma comida gostosa, isso é indecente, está aqui, carta de divórcio, vou casar com outra esposa. E havia muito isso em Israel naquele período. Eles se divorciavam e casavam novamente, e a esposa ficava a ver navios, porque como é que ela ia se manter? Naquele período não havia tanto trabalho para as mulheres, algumas trabalhavam, mas não era comum. Acabava que uma mulher que já foi rejeitada por um marido, ela vivia numa situação de ou mendicância ou prostituição. Olha que coisa terrível. E Jesus era contra isso, por isso Jesus disse, olha, não se divorciem. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Está aqui no capítulo 19. E então os discípulos disseram, se essa é a condição do homem, relativamente ao homem, que condição? O que Jesus acabou de explicar, não se separe, por motivo nenhum. Única exceção, adultério. Não houve adultério, não houve imoralidade, você tem que ficar casado. Fez o compromisso, é até que a morte os separe. E eles disseram, qual a vantagem de casar? Aí eles dizem, né? Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar, é melhor não casar. Verso 11, Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Que conceito? O conceito de não casar, né? O conceito de não casar, ou seja, de viver como eunuco. Nem todos têm essa condição. E é o mesmo que Paulo está dizendo em 1 Coríntios, né? Paulo dizendo, eu prefiro que vocês não se casem, para se dedicarem integralmente à obra do Senhor, mas para que não vivam na imoralidade, o homem tem que ter sua esposa, e a esposa tem que ter o seu marido. E então Jesus continua no verso 12, Mateus 19, 12, porque há eunucos de nascença, é o primeiro tipo de eunuco, a pessoa nasce eunuco. O que significa? É um ser humano que nasceu, ou homem ou mulher, não precisa casar. E como é que eu sei? Não vai ter um desejo sexual pelo sexo oposto. Não vai ter. Essa pessoa não precisa casar. Nasce assim. Jesus está dizendo, eunucos de nascença, certo? Há outros, a quem os homens fizeram tais. Os homens fizeram eles eunucos, que é terrível isso, né? Quem na Bíblia era um eunuco e foi um homem de Deus, lembram? Daniel. Daniel era um eunuco. E como é que os homens faziam eunuco? Emasculava, não é? Emasculava e a pessoa ficava, né, sem ali nenhuma possibilidade, nem desejos de relações sexuais. E há um terceiro tipo de eunuco, outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino de Deus. Esse aqui é o mais difícil. E aqui tem que ter muita sabedoria, entendimento e conhecimento. Esse terceiro, provavelmente, é o caso de Paulo. Paulo foi um homem casado, ou a esposa morreu, ou a esposa abandonou, e ele decidiu, pelo bem do reino de Deus, por causa do reino de Deus, eu quero viver pregando o evangelho, eu quero ter todo o meu tempo para proclamar o evangelho, eu garanto diante de Deus, provavelmente falando para Deus, né, que eu consigo viver sem uma mulher. Pronto. Se o homem garante isso de fato, ele é um eunuco, ele se fez eunuco para viver no reino de Deus. Mas se ele não garante isso, que não é uma coisa só externa, da mente, né, do físico, se vai viver pecando com imoralidade, case. Por isso que o casamento é a provisão de Deus para a santificação. O casamento é uma forma de santificação também. 3 tipos de eunucos. Você se encaixa em algum desses aqui? Espero que não sei. Ou que sim, né? Depende. Mas você tem que se avaliar. Por isso que às vezes eu brinco muito, né? Acho que com os jovens, motivando-os ao casamento, porque casar é bom.
Mas talvez, eu até me policio, pode ser que um jovem não foi chamado para o casamento, foi chamado para viver eunuco, ou se fazer eunuco pelo reino de Deus. Amém. Viva assim, né? Só não pode cair em pecados de imoralidade. Veja como Jesus já ensinou o que Paulo está ensinando aos Coríntios. Paulo não inventou nada de novo. Ele vai dar um acréscimo no meio do capítulo ali. Olha então, 1 Coríntios capítulo 7 ainda, o verso 2. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Esse capítulo trata da relação sexual. E esse capítulo mostra que a relação sexual é uma prática de santificação dentro do casamento, homem e mulher. Fora do casamento é pecado e imoralidade, e cobra um preço caro, e é terrível. Dentro do casamento, marido e esposa, santificação, e é maravilhoso, é uma bênção de Deus, a relação sexual entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Fora disso, só quem é eunuco, ou de nascença, ou foi feito, ou se fez eunuco para a glória de Deus, certo? E tem que garantir que não vai cair em impureza. O casamento também nos livra, ele nos livra da impureza sexual. É o primeiro entendimento aqui entre casamento e santificação. Então, quando você se casa, esse não é o único motivo, mas é um grande motivo para um jovem casar com uma moça, é se livrar da impureza sexual. Os jovens pensam: pastor, então quando eu devo me casar? Né? Quando você já estiver nos limites da sua santidade, ou seja, da sua guarda, né, da sua sexualidade. Chegou o ponto que você não garante mais que vai viver sem pecar, você tem que casar urgentemente. Ah, pastor, então eu só vou casar porque eu estou com vontade de ter uma relação sexual? Não somente, mas também, baseado nesses textos aqui. Você tem que ter uma esposa. Esse é o momento que você sabe: eu tenho que ter uma esposa. Da mesma forma para a mulher, eu tenho que ter um marido. Então você não se casa baseado no nível financeiro que você está, certo? Se o nível financeiro que você está bateu adequadamente com a sua necessidade de casar, beleza, né? Legal. Mas se você tem que escolher, não, eu quero ter um valor X aqui, só caso depois que eu tiver esse valor X de dinheiro na minha conta bancária. Casa, carro, helicóptero, iate e esse valor X. Só caso quando eu tiver isso aqui. E você não aguentar os impulsos sexuais e pecar, então você vai cometer pecado de moralidade contra o Senhor. Isso é terrível, porque obviamente Deus condena, mas também é terrível porque destrói parte da sua alma, do seu ser, entende? Você vê o mundo de modo diferente, mais sujo, certo? Que é o que acontece com muitas pessoas que tiveram uma vida sexual depravada. Eles amargam resultados terríveis na vida, mesmo após a conversão, mesmo após uma conversão. Irmãos, todos jovens, filhos dos crentes, por exemplo, que são educados a se casarem virgens e conseguem isso, eles são extremamente abençoados. É uma outra vida, é uma outra realidade. Já jovens que infelizmente por várias situações de pecado viveram a depravação e casam, se convertem antes ou depois do casamento, mas viveram uma vida de depravação, vão sofrer. Por quê? Porque mesmo havendo o perdão de Deus, que há, óbvio, se você está arrependido do seu pecado e confessa em nome de Jesus, Deus vai perdoar o seu pecado. Mas muitas marcas ficam, e isso traz prejuízos enormes. E você vai conviver com isso. Aí você tem que fazer escolhas. A gente tem que entender que todo dia nós fazemos escolhas.
Se você fizer as escolhas certas, segundo a Bíblia, você vai colher frutos maravilhosos na sua vida. Você talvez nem perceba, mas vai. Espero que perceba. Mas se você fizer escolhas erradas, como estas, de pecado, de viver no pecado, e pecado de moralidade, principalmente para jovens, mas também para adultos, você está jogando fora a bênção de ter uma família ajustada. Isso é uma bênção. Nada compra uma família que foi construída sobre a base que é o Senhor Jesus Cristo. Nada compra isso. Isso é construído durante toda uma vida. Óbvio que tem pecados, dificuldades, todos nós somos pecadores, mas isso é uma bênção. Então, devemos lembrar disso. O jovem deve casar quando perceber. Está no tempo, preciso casar. Senhor, aí é a sua oração, pensando no jovem. Senhor, preciso casar porque estou passando por muitas tensões sexuais na minha vida. Eu preciso de uma esposa, ou a moça, eu preciso de um marido. E Deus vai ouvir sua oração, porque o Senhor é maravilhoso para suprir todas as nossas necessidades. Segunda perspectiva do nosso texto é que a santificação é pagar a dívida da intimidade sexual. Vou repetir, é o verso 3 e o verso 4. Santificação também é pagar a dívida da intimidade sexual. Todo homem casado com uma mulher tem uma dívida de relação sexual para com ela. E toda mulher casada com um homem tem uma dívida de relação sexual para esse homem. Então há uma dívida que tem que ser paga. E é o que Paulo vai dizer aqui, 1 Coríntios 7, verso 3 e 4. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Então, conceda à esposa o que lhe é devido, literalmente seria, o marido ele tem que pagar aquilo que ele deve. Casou, dentro do contexto do casamento aqui, Paulo está falando exatamente de relação sexual. O marido tem que pagar esta dívida para com a sua esposa, ou seja, ele tem que ter relações íntimas com a sua esposa. E algo incrível desse texto é porque naquele período, naquela época, no mundo greco-romano, as mulheres não tinham direitos. Então um homem não tinha que pagar dívida nenhuma para uma mulher. Era o comum e o normal. Exceção, haviam algumas matronas romanas, mulheres poderosas e ricas, casadas com senadores e políticos, que elas tinham muito poder e tinham escravos a serviço delas. Só que isso era exceção. A regra é que os homens, obviamente machistas, dominavam no contexto greco-romano e que eles não pagavam nada, não é pagar dinheiro, entenda. Eles não tinham que ter uma relação sexual com mulher nenhuma, a não ser que eles quisessem. Os gregos, e muitos romanos também, infelizmente, por exemplo, eles tinham uma esposa, ou duas, ou três, para procriação. E eles tinham rapazes para o desfrute dos prazeres. Isso era muito comum na cultura greco-romana. A igreja de Corinto estava no meio dessa cultura. Por isso que Paulo coloca esse capítulo aqui, para mostrar o que é a santificação. Hoje, nós estamos caminhando na nossa cultura local para algo assim. Estamos caminhando para um nível de imoralidade na nossa sociedade terrível. E cada vez mais a igreja deve se posicionar, explicando o que é santificação no casamento e como as famílias devem viver. Então, a lógica é essa. É necessário pagar uma dívida desta relação sexual. Primeiro, o homem para com a sua esposa. E, semelhantemente, a esposa para com o seu marido. Interessante que essa metáfora da dívida, ela aparece também quando Paulo fala do amor, lá em Romanos 13, verso 8. Paulo diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, eu tenho que pagar toda a minha dívida pecuniária, mas o amor, eu não tenho que pagar? Tenho, só que eu sempre vou ficar devendo, porque ninguém exaure
paga completamente a dívida do amor. Então a ideia é que a relação sexual é um ato de amor, mas é algo que tem que ser pago, certo? Não é algo motivado somente pela emoção entre um casal, né? Homem e mulher casado. Não é algo motivado somente pelo o bem-estar, né? Hoje eu estou bem, tenho uma relação sexual. Hoje eu não estou bem. Não. Tem que se pagar essa dívida. O marido tem uma dívida, a esposa tem uma dívida, e um tem que pagar a sua dívida para o outro. E para aumentar esse entendimento do compromisso entre marido e esposa no que se refere à relação íntima, olha 1 Coríntios 7, verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Ponto. Se o versículo terminasse aqui, a cultura greco-romana era assim mesmo. A mulher não tem poder sobre o corpo dela, só os homens, o marido. Mas Paulo continua. Olha o que diz aí na continuação do verso 4. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, poder aqui, essa palavra poder é uma palavra muito forte, e ela se refere ao fato de você ter autoridade sobre algo. No dia que você casou, homem, você perdeu a autoridade sobre o seu próprio corpo. Você ainda manda no seu corpo, mas a sua esposa manda também. Da mesma forma a mulher. A mulher perdeu a autoridade sobre o seu próprio corpo. Agora o marido também tem autoridade sobre o corpo da mulher. Muito cuidado com esse ensino. Isso significa que tal versículo legitima práticas de abuso no casamento? Claro que não. Deus diz que um tem poder sobre o corpo do outro. No entanto, cada um tem que se permitir nessa condição e não ser obrigado ou constrangido. Isso é muito importante dizer, né? É a mesma ideia de obedecer a Deus. Aqui para explicar esse versículo. Por exemplo, eu tenho que obedecer a Deus? Tenho. Segundo a Bíblia, eu sou obrigado a obedecer a Deus como a Bíblia diz? Sim. Mas alguém me violenta e me obriga e me ameaça para eu obedecer a Deus? Não. Mas eu sou obrigado. Entendem? É a mesma lógica aqui, certo? Minha esposa tem autoridade sobre o meu corpo, e eu tenho que suprir as necessidades dela, pagar a dívida da relação sexual. Eu tenho. Certo? Eu tenho. Da mesma forma, ela tem que pagar a dívida da relação sexual. Ela também não tem poder sobre o corpo dela. Mas isso não implica que agora vão haver abusos e violência. Não, não é isso. Cada um tem a sua obrigação, mas por consciência e obediência a Deus, eu vou pagar a minha dívida na relação íntima para com a minha esposa. Veja como Paulo foi específico aqui. E mais uma vez, a Bíblia, ela se mostra nem machista e nem feminista. A esposa tem poder sobre o corpo do marido. Irmãos, isso naquele século era revolucionário. As feministas nunca leram esse versículo, eu acho, para achar que a Bíblia é machista. No dia que você encontrar uma feminista, lê esse texto para ela. Mostre para ela. Olha como a Bíblia é libertadora. Houve libertação sexual no bom sentido, para a santificação, aqui nesse versículo. Isso é fantástico. Infelizmente, na história do cristianismo, muitos homens não queriam ver esse versículo. Infelizmente. Se há feminismo hoje, que é de ordem ateísta e que promove muitos pensamentos terríveis no mundo, é resultado de homens crentes, ou que se diziam crentes, que não cumpriram bem o seu papel, né? E observe bem, quando há problema, a responsabilidade é do homem. Vá lá no Éden, houve um grande problema, descumpriu-se a ordem de Deus. Deus chegou, Eva, por que você comeu da fruta? Foi assim que Deus fez? Quem lê Gênesis sabe. Deus procurou Adão.
Então, o homem é o responsável pelo seu casamento. Então, recordemos, Gênesis 2:24, Gênesis 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, tornar uma só carne não é só a relação sexual, é muito mais do que isso, mas essa relação íntima entre marido e esposa é o que une o casamento, certo? Quando um homem tem uma relação íntima com uma mulher, diante de Deus, ele casou. Ele casou. Porque essa é a marca do casamento. Naquele período, não tinha Gênesis, né? Logo depois, no início de tudo, não tinha um culto como a gente faz hoje, não tinha um cartório que você assinava um contrato, não tinha essas questões, né? Você tinha os pais que firmavam um acordo e os filhos iam lá, copulavam, casou. Era assim que funcionava no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Depois é que tinha uma festa para se alegrar por conta da união dos noivos. Então, essa união, uma só carne, isso implica que há essa dívida a ser paga entre marido e esposa, no que se refere à relação sexual, de modo que eu não posso dizer, não, hoje eu não quero ter uma relação com você. Não, óbvio que se eu estiver doente, inválido, é outra história. Mas não é o caso, não quero. Pecado. Estou prejudicando a santidade da minha família. Certo? Isso é santificação. E Paulo está ensinando isso por quê? Porque a imoralidade estava entrando na igreja de Corinto. Entende? Da mesma forma a esposa, né? Óbvio que eu não estou falando de questões de doença ou indisposição, mas se não é esse o caso, ela tem que também pagar a dívida da relação sexual para com o seu marido. Eu sei que às vezes é difícil, numa sociedade muito emocional como a nossa, né, ter uma relação íntima sem ter vontade. Isso aí é pauta para uma outra conversa, talvez nos casais, no encontro de casais, em outro contexto. No entanto, essa dívida ela tem que ser paga, e se isso não acontece, né, com satisfação e alegria, isso gera problemas, e problemas que destroem o casamento, consequentemente, destrói a igreja. O Senhor Jesus disse lá em Mateus 19, verso 4, então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ele acabou de ler o mesmo texto de Gênesis 2:24, só que colocou uma interrogação, para que eles refletissem. Vocês, escribas e fariseus, não leram isso? Claro que eles tinham lido, né? E então Jesus diz no verso 6 de Mateus 19, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, marido e esposa estão unidos e tem que se proteger contra as artimanhas do maligno. Vimos isso no verso 7. Quando você não supre as necessidades sexuais do seu cônjuge, você deixa uma porta aberta para o pecado, para Satanás agir, para a desgraça no seu lar, tanto homem como mulher, certo? Jovem, da mesma forma, se você entende que tem que casar, e não casou ainda, porque, eu tenho que comprar o iate, o helicóptero, ter tanto na minha conta, ou coisa parecida, e você está perigando, sofrendo as tensões de um mundo sensualizado, você tem que casar. Isso é santificação, entende? Então, não é somente a questão financeira que determina se você vai casar ou não, ou quando você vai casar ou não, pensando no jovem, certo? Mas é principalmente a sua santificação. Por isso, eu sei que na capital é mais difícil isso, ver jovens novos se casando. Geralmente se casam depois dos 30, porque já se estabilizaram financeiramente. No entanto, lembre-se disso, não é uma condição sine qua non o jovem ter que se casar só depois de estar plenamente estabilizado. É possível eles crescerem juntos, trabalhar, ralar, isso dignifica o homem, né? Marido e esposa jovens trabalhando junto, construindo sua vida, isso é possível, isso acontece todo dia, certo? No interior é mais comum, na capital é mais difícil. Também não é pecado casar depois dos 30, não é isso que eu estou dizendo.
Estou dizendo que, quando vem as tensões sexuais, e a situação se torna muito complexa, e a tentação se avizinha, e Satanás vem com os perigos, é necessário o jovem, a moça orar e se preparar para um casamento. Santificação é pagar a dívida da intimidade sexual. E lembre-se do versículo 3 e 4, porque eles mostram que o dever não é só da mulher, é do homem também, é mútuo. Isso, se você pegar qualquer livro, até na internet, estudar um pouco sobre a cultura greco-romana daquele período, esses versículos destoam completamente. Parece que são versículos de hoje. Parece que Paulo escreveu hoje, de tão modernos que são. Porque naquela época isso era impensável. Mas o Evangelho é maravilhoso, traz bênção, alegria e libertação para um casal e para uma família. E por fim, uma terceira e última perspectiva sobre o casamento e a santificação é que a prática constante do sexo nos livra das tentações. Então, a prática constante do sexo livra marido e esposa das tentações. É o que Paulo vai dizer no verso 5. Não vos priveis um ao outro. Muito claro, essa é a ordem. Não se prive da relação íntima, não se prive. Não pode haver privação. Então tem que ser uma coisa onde um não priva o outro. Acho que é muito claro isso. Talvez, salvo talvez, por mútuo consentimento, não pode ser só uma parte, né? Chega o marido, não quero ter relações. Não é assim não. A esposa tem que concordar. Mútuo consentimento. Só pode haver privação da relação sexual no casal se os dois concordarem. Vamos dar um tempo. Qual o motivo? Tem que ser um motivo muito especial. Para vos dedicardes à oração. Veja como a oração é importante. Eu não venho para o culto de oração porque estou cansado, aquela coisa toda. Eu vou direto para casa. Você está dizendo, a oração não é tão importante. Ou em casa, estou sem tempo para orar. A oração é tão importante, que ela é o único motivo para um casal concordar em parar a relação sexual. Vamos parar uma semana, um exemplo, para nos dedicar à oração. Motivo de oração, perseguição da igreja. Motivo de oração, uma grande enfermidade. Um motivo muito grave, a saúde de um irmão. Vamos orar. Então vamos nos concentrar. Mas por quê? O que justifica isso? A oração fica mais poderosa? Não. É porque, irmãos, nós seres humanos somos muito ligados a apetites, né? Comida, né? A beber, a lazer, a muitas coisas. E não é pecado. Mas nós temos que aprender a controlar os nossos apetites, porque facinho eles podem virar vícios e eles nos distraem da obra do Senhor. Por isso, aqui é como se fosse um jejum. Vou ter um jejum de relação sexual. Para quê? Para eu focar neste motivo de oração que é extremamente importante. Eu e minha esposa vamos para o nosso momento de alegria e recreação para orar. Porque alguém está passando por um grande problema, a igreja está sendo perseguida, tem um irmão muito doente que precisa das nossas orações. Veja como orar é importante no plano de Deus. É muito importante. É muito importante. Não estou dizendo que todo mundo tem que vir para o culto de oração. Sei que às vezes para alguns não dá. Mas a lógica é que o culto de oração é para a igreja orar junto e motivar os crentes a estarem orando nas suas casas. E todo dia nós temos que orar ao Senhor. Todo dia. Às vezes você está fraco na fé. Lembra? Quanto tempo faz que você não tem um momento de oração dedicado ao Senhor? Lendo sua Bíblia, buscando a Deus, chorando diante de Deus, sendo consolado, só você e Deus, o Espírito te consolando do sofrimento que você está passando ali, você orando, só você e Deus, ninguém está sabendo, e o Senhor te consolando ali. Faz quanto tempo que isso não acontece na sua vida? É porque não busca, é porque não cria a prática de orar, a disciplina de orar
todo dia um momento especial com o Senhor, seu Deus, seu Salvador. A oração é extremamente importante. Esse é o único motivo aqui, para vos dedicardes à oração. E é uma coisa pontual. Todo dia a gente tem que orar, mas que é uma oração mais dedicada, mais focada. Vamos romper um pouco, parar as relações sexuais. Então veja duas coisas importantes aqui: a constância da prática sexual e a constância da oração. Né? Duas coisas. Algumas pessoas têm, até crentes, né, a mania de demonizar o ato sexual, mesmo dentro do casamento. É uma bênção, é de Deus, é maravilhoso. Então não deve ser demonizado ou colocado como se fosse uma coisa suja ou terrível. É uma bênção do Senhor para a nossa santificação. E está do lado da oração. Oração também é uma bênção, é uma prática de santificação. E nesse contexto aqui é a única coisa que deve impedir por um tempo, né, a prática sexual de um casal. E logo em seguida no versículo 5 diz: e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, muito tempo sem relações sexuais, você está expondo o seu cônjuge ao pecado. Depois acontece uma desgraça, aí você vai culpar o seu cônjuge. Mas lembre-se que você também teve parcela de culpa se você não supriu a necessidade sexual do seu cônjuge. Eu não estou tirando a culpa do outro, estou explicando o que foi que aconteceu. Muitas vezes é isso que acontece, e há uma desgraça dentro de uma família. Por isso, normalmente, quando acontecem casos assim, de adultérios, coisas nesse sentido, não foi só um que pecou. Pode até ter sido, mas muitas vezes o outro cônjuge, muitas vezes, tem também responsabilidade na dificuldade e no problema. E o que é que Satanás faz aqui? Satanás, ele está rodando, só esperando a oportunidade. Ele está observando seus demônios nesse mundo espiritual que nós não temos acesso. Você está vivendo a sua vida achando que está tudo normal. Os anjos do Senhor estão lhe protegendo, e os demônios do maligno observando e esperando a oportunidade. Infelizmente não deu tempo, mas lá em Provérbios 5 e outros textos falam, né, dos perigos, né, de uma prática sexual ilegítima. Isso está à espreita, está por aí, certo? E todos nós, crentes em Jesus, temos que estar atentos. Os casados, os jovens solteiros, os solteiros adultos, todos têm que estar atentos, porque o maligno, ele está jogando aí as armadilhas. E aí, se você não se prepara, cai, e a desgraça é enorme. Verso 6: e isto vos digo como concessão e não por mandamento. Então, você deixar a relação sexual por um período de oração momentâneo, isso é uma concessão, é uma sugestão, isso não é um mandamento, não é o corriqueiro, não é o comum. E o verso 7, que nós já lemos: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Ou seja, Paulo estava solteiro e dedicado integralmente à obra do Senhor. Ele queria que todos fossem assim, certo? No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Um tem o dom do celibato, vai viver eunuco para o resto da vida, entendeu que vive bem assim, não vai cair em pecados, ele tem esse entendimento, esse controle, não tem as necessidades de tensões sexuais, vai viver bem e vai glorificar a Deus e vai servir ao Senhor. O outro dom é o do casado, que vai viver com a sua esposa, a esposa com o marido, um cuidando e agradando ao outro. Casamento é provisão de Deus para a santificação. Ele nos livra da impureza sexual. Santificação aqui também é pagar a dívida da intimidade sexual, não é opcional, é uma dívida, tem que ser paga. Marido para esposa, esposa para marido. E a prática constante da relação sexual nos livra das tentações do maligno. Todo esse capítulo é sobre casamento. Nós vamos observar, e é importante para que tenhamos a nossa mente
trabalhada e preparada para que os nossos casamentos glorifiquem ao Senhor. Santificação não é só uma coisa da mente e das ideias. Santificação é o viver a vontade de Deus na prática, com pureza, sendo santo como Deus é santo. Dentro do casamento, a relação entre marido e esposa é forma de santificação. Os que têm o dom de serem celibatários não devem casar, porque se casarem, vão prejudicar uma pessoa. Entendem? Que vai querer ter relações íntimas, mas eu tenho o dom do celibato, eu não preciso ter relações íntimas, eu não tenho essas tensões que as pessoas têm, por exemplo. Então eu vou prejudicar a mulher que vai casar comigo, e isso é ruim. Então o celibatário não pode casar, e um homem e uma mulher se casam, e ambos vão viver para a glória do Senhor. Essa é a forma de santificação que Deus providenciou para nós no casamento, agrada ao Senhor, glorifica o nome de Deus, e certamente é uma bênção entre marido e esposa. Há uma lacuna de assuntos aqui, mas que não temos tempo de falar de tudo, mas certamente em alguns dos encontros de casais nós acabamos mencionando alguns desses aspectos. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e que vivamos assim para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Pai amado, pela Tua palavra que nos instrui, orienta, nos diz como devemos viver nos nossos casamentos, como aqueles ainda que não se casaram devem viver, se foram chamados para esse dom do celibato. E abençoa os jovens, ó Pai, que estão se preparando para um casamento, período muito difícil, de dúvidas, incertezas, escolhas, que o Senhor, ó Pai, os oriente, os dê tranquilidade e encaminhe no casamento certo, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos santos nos nossos casamentos, como ensina a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você pode agora orar silenciosamente nesse período, conversando um pouco mais com o Senhor, seu Deus. Uma boa noite a todos, boa semana e até breve.